Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós temos uma live marcada aqui pela Sex Rio de Janeiro e pela Sex. Tô olhando aqui, tô me arrumando, né? Que a gente entrou aqui, tô entrando rapidinho e tô esperando a Isabel entrar. Peraí que a Bel já vai entrar e aí a gente vai começar. Vamos lá. Bel, acho que você tem que me pedir para eu poder te aceitar. Vamos lá. Conversar um pouquinho sobre os desafios da sindicatura feminina, mas hoje a gente vai fazer de uma forma um pouquinho rápida, mas vamos esperar a Bel entrar. Deixa eu ver aqui quem que já entrou. Deixa eu tentar convidar. Isabel já entrou. Vamos lá. Acho que eu consegui te convidar, Isabel. Vamos ver se você consegue entrar. Aqui no Rio de Janeiro tá uma chuva danada. Tá bem complicado aqui agora. Vamos lá. Convite, consegue entrar? Hoje tá difícil esse online, mas a gente vai conseguir. Tá conseguindo. Bel. Olá, olá. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Como Nossa, é que você está, Ana Maria? tudo bem. E você? Tava aqui falando nessa chuvarada. Gente, desabou aqui. O Rio de Janeiro é sempre uma incógnita, né? Tava um dia lindo e de repente caiu aí essa. É, Bom, então eu estava aqui conversando, esperando você entrar, né, para convidar. Hoje essa live seria no YouTube, né, da Sex Rio de Janeiro, com a Andréa Rest, com as meninas, né, que iriam participar. Só que a gente tá com um probleminha no canal do YouTube. Então a gente optou para não deixar de fazer essa live, a gente ter essa conversa aqui. Então eu e a Bel, né, posso chamar de Bel, né? A gente claro. gosta de ter mais essa informalidade, esse bate-papo. Eu acho que a gente vai acabar repetindo outro dia e fazendo, né, com um programado, nós quatro. Mas hoje vamos ficar aqui, eu e você, falando dos desafios da sindicatura. Pelo menos a gente vai falar um pouquinho aqui pro pessoal, né, como é que funciona. Sim, e aí, na realidade, é a estreia do nosso canal, né? Os Verdade. nossos espectadores, os nossos amigos que foram convidados para estar compartilhando aí conosco esse tema interessante nesse mês importante, né? Que é o mês da mulher. Se bem que mulher é o tempo todo, né? Mas enfim. Verdade. Também concordo com você. O Dia da Mulher é todo dia. É verdade, é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bel. Você é síndica? Não, eu não sou síndica. Não. Eu, na realidade, entrei no mercado condominial por conta de um convite. E Ah, não sou síndica, mas você é síndica. eu sou síndica de atualmente, de 3 condomínios. E os seus condomínios estão localizados aonde, Ana? Aqui no Rio são próximos, né? Tem um em Santa Teresa, um em Laranjeiras e um na Lagoa. Sim, E eu vou contar um pouquinho como é que eu comecei nesse mercado condominial, né? Como síndica, eu vou falar como síndica, hoje a gente não tá, a gente vai misturar um pouquinho falando também como advogada. Mas sim. eu comecei que minha mãe mandou. Ai, que ótimo! Foi sua mãe que mandou. Eu morava no mesmo prédio com a minha mãe e a minha mãe virou e falou assim: não, você vai ser síndica, se candidata, que me colocou nessa missão. E aí eu comecei com o mercado aí como condominial, tendo essa experiência como síndica.
né, que é desafiador. Com certeza. Eu imagino, né, por tudo que a gente tem visto, por tudo que a gente tem aprendido, né, eu acredito que seja desafiador. Então, me diz uma coisa, Ana, coloca para a gente como é que você iniciou. Sua mãe te chamou, na realidade, te convocou para você Para eu ser se candidatar, e aí você participou da sua primeira eleição. Como é que foi isso? acabou sendo de uma forma tranquila, porque realmente a gestão anterior, a síndica anterior, não poderia mais continuar. Então, assim, foi uma eleição muito tranquila. Eu sempre tive vontade de ser síndica, na verdade, eu sempre tive curiosidade mesmo, né? Aquela coisa, a gente vai morando, a gente vai se mudando, a gente vai vendo as questões do condomínio. Advogado já gosta de um problema, né? Então, o que a gente gosta é de resolver problema. Então, assim, sempre É me interessei. verdade. Não era assim o meu foco principal. Então, realmente, o primeiro condomínio que eu fui síndica foi porque a minha mãe me colocou, né? Falou, não, vamos lá, vai lá, quero que você seja, vai ser legal. Me deu força e realmente eu estou até hoje lá nesse condomínio. Ela mora lá e eu já não moro mais, mas fui como síndica. E hoje eu tenho desses 3 condomínios, é um condomínio grande, de médio porte. E realmente, assim, são situações, né, do dia a dia, muitos funcionários, moradores, situações que realmente a gente se depara, né, a gente não imagina com a gestão condominial e a gente tem que enfrentar e encarar isso, né? Com certeza. Não Então, foge à luta nunca, né? Não fugimos à luta. não, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro desse contexto de mulher, né? De inicialmente moradora de um condomínio, qual foi a receptividade dos condôminos, dos vizinhos? Porque uma coisa que eu percebo atuando no mercado condominial é a preocupação desse síndico morador em desagradar os vizinhos, os amigos. Como é que você vivenciou isso no teu primeiro momento? como mulher, né, que eu acho que a gente está no mês das mulheres e a intenção também é falar isso desses desafios, como, né, como mulher para isso. A gente tem muito conceito, eu vejo assim os moradores achando que a mulher ela é fraca para isso, né? Que o homem ele é mais corajoso, ele é mais forte para enfrentar determinadas situações. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de uma situação que ocorreu, né? Enfim, foi uma fatalidade, um morador acabou tendo um Boa Noite Cinderela, enfim, e aí teve uma situação com o carro do morador. E a gente, na hora que aconteceu, eu estava fora do condomínio, e aí fui chamada, né? O subsíndico me ligou e tal, relatou a situação e eu tive que voltar. E aí, o que eu noto? Agora eu vou fazer um comparativo como síndica nessa situação que eu estou relatando, né? E como advogada, quando a gente é consultado, que é o que eu falo da assessoria condominial. O Sim, síndico, ele se coloca numa posição de eu esperar ver o que vai acontecer para tomar uma atitude. E esse é um perfil que eu acho que as pessoas acham que, principalmente as mulheres, vão estar também. Estou fazendo esse paralelo, né? Vão achar assim, não, deixa acontecer, isso não tenho nada com isso. Só que qual foi a minha preocupação? Com a segurança do condomínio. Então eu voltei, fui ver as câmeras de segurança, fui apurar o que tinha acontecido. E na mesma hora, o que eu fiz? Quando a gente está na função de síndico, a gente tem que saber separar. Por mais que eu seja advogada e que eu tenha a cabeça ali, né? A gente pensa de uma forma mais racional, mais jurídica ali. Eu estou na função de gestora do condomínio. Então, eu me coloco nessa função. E eu acho importantíssimo ter uma assessoria jurídica. E nesse ponto, primeira coisa foi ligar para a assessoria que tinha uma assessoria, no caso criminal, que foi o que eu precisei nessa situação, né? Desse apoio. Então, assim, os síndicos têm, nós mulheres síndicas temos que, primeiro, ter coragem, né? Nós somos capazes, nós podemos gerir e podemos enfrentar as situações,
mas com a consciência de que precisamos de uma assessoria jurídica e devemos chamá-la sempre que preciso. Eu também chamei uma mulher para assessoria jurídica, não chamei homem, não. Que Mas ótimo, é, que ótimo, né? Então, ele me diz uma coisa, nesse primeiro momento você buscou organizar, né, todo o contexto desse condomínio e a partir daí você entendeu a tua capacidade de estar alavancando a tua carreira como síndica e propondo outros contratos a outros condomínios, foi mais ou menos assim que funcionou? isso. E sabe que eu vou te... Agora, você falando, eu que mais eu tenho, eu não vou dizer problema, talvez dificuldade, não com os moradores, mas sim com os funcionários do condomínio, com os Acredito. porteiros. Isso é um desafio muito grande para as mulheres síndicas. Porque a E gente sabe seriam os funcionários homens, Ana? que funcionários homens, aqueles, principalmente aqueles que já estão no prédio, a gente tem muitos porteiros que estão há 20, 30 anos no prédio, né? Sim. Então, naquele período, vai se aposentar, mas ainda ficam, conhecem o prédio todo, né? Muitos já foram desde a construção do prédio, a gente tem, os moradores confiam muito no porteiro, que é normal, né? Num prédio residencial, diferente de um empreendimento comercial, mas esse foi o meu maior desafio. Foi assim, ter a confiança dos porteiros. Porque, assim, parece que eles querem lidar, acham melhor lidar com os homens, né? E tem dificuldade de lidar com as mulheres. Eu sinto muito isso. Eu, eu, eu acredito porque, inclusive, atuando como advogada de condomínio, muitas vezes você tem esse embate com moradores homens, principalmente no que diz respeito à cobrança, entendeu? Então, eu vejo que o papel da mulher na sociedade hoje, ela tem que ser de conhecimento, ela tem que focar no conhecimento técnico e na postura, né? Com certeza. Se não for isso, você não consegue avançar. E me diz uma coisa, Ana, como você vê hoje o futuro da mulher no que diz respeito ao mercado condominial, como síndica? O que que você poderia, nesse momento, o que você poderia dizer para outras mulheres que estão assistindo a nossa live, que têm essa atribuição de síndica? Qual seria A minha a dica, né? orientação, a tua dica para ficar melhor? A gente tem que estar sempre estudando. Eu falo isso é para qualquer profissão, né? A gente, quando está estudando, está se informando, está se atualizando, está se preparando. Isso aí é para qualquer coisa no mundo. Então, se uma mulher gosta de condomínio, gosta de uma gestão, quer ficar à frente disso, ela tem que estar preparada tecnicamente, né? E para lidar com todas essas situações. Então, assim, a minha dica é: mulheres, estudem. Estudem sempre. Não Isso parem de estudar. é real. É troca de Isso é real. conhecimento. Não sabe tudo, né? Hoje a gente está aqui, a gente está trocando ideia, trocando conhecimento, a gente está se conhecendo. O mundo é assim, tem mercado para todo mundo, mas você tem que estar preparado. Porque não é fácil, nada na vida é fácil, né? Não. Coisas, a gente querer ser magro não é fácil e estar gordinho também não é fácil, não é? É a mesma coisa. Tudo requer um sacrifício, né? Meu Deus. Então, assim, a gente Tudo requer um sacrifício. que vai ter que estar ali naquela situação, tem que conhecer o condomínio. Uma outra coisa engraçada também, desse condomínio, ele é muito grande, são muitos andares, né? Um deles, os outros são mais baixos. E eu tive que ser, né? Então, assim, foi uma coisa que eu senti um pouco de medo. Às vezes a gente, né, tem medo de altura, isso é normal do ser humano, né? A gente vai ficando mais velha, vai ficando com mais medo. E aí me vi numa situação, eu falei assim, gente, como é que eu vou ser síndica de um condomínio desse porte sem saber como é o telhado? Olha que coisa que a gente nem para pensar, né? A gente fica focado ali na portaria, mas eu tive que ficar lá no último andar. Eu falei assim, eu vou ter que ir lá. O que eu fiz? Botei uma roupa de ginástica, botei um tênis. Ana, você subiu no telhado? Eu subi no telhado. Me desmontei, porque aqui a gente fica arrumadinha, né?
prendi sim, o cabelo tipo para academia, porque foi realmente, por exemplo, vai ser uma escalada. Porque as construções, elas também não facilitam, né? Elas botam aquelas escadas que, gente, é um perigo. Hoje a coisa, né, com a regulamentação, com as normas, está um pouco melhor. Os prédios mais novos, o acesso é mais fácil, mas os prédios antigos, o acesso é muito difícil. E assim, são sim. escadas que realmente é uma ginástica. E você não tem segurança, não tem apoio nenhum. Enfim, me enfiei lá no telhado. Eu sei que eu fui conhecer o telhado, porque eu falei assim: eu não vou ser síndica disso aqui sem ir no telhado. Olha, meu Deus, é muito desafio. Isso verdadeiramente é um desafio, porque eu tenho pavor de altura, desse tipo de coisa. E, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é síndica em 3 condomínios e você é advogada, tá? Você disse que dentro do contexto de tudo que você estudou, dentro da tua experiência, você acha imprescindível esse trabalho do direito, né, do advogado condominialista, o especialista, com o síndico, essa parceria. É, qual seria a orientação que você daria aos síndicos, às síndicas que estão nos ouvindo nesse momento, no sentido da escolha desse profissional? Qual seria um perfil? Como você poderia dar, dar uma ideia para elas, para que elas pudessem conseguir profissionais para essa parceria? Vamos lá. A gente, quando mesmo eu sendo advogada, eu me coloco na posição de gestora do condomínio, tá? Sim, Então, eu colocar que eu preciso ali ter um olhar de alguém de fora, né? Então, e quando a gente procura um advogado, a gente é igual ir no médico, gente. A gente está com um problema. sim, Você tem que ir e você tem que procurar um especialista, né? Então, é claro, a gente vai no médico num clínico, é claro que vai provavelmente saber te responder, passar o exame, ok. Mas quando a gente vai no especialista, ele já está acostumado com isso. Então, síndicos e síndicas, né? Tá nessa missão, tá nessa função, tenha um apoio. Não, há possibilidade de ter o apoio mensal, né? De uma advocacia de partido, de ter ali aquele contrato, passar tudo que você precisa de acordo com a sua necessidade. E tem a parte de consultoria. Esse caso que eu contei rapidamente, o que eu fiz? Eu liguei e precisei de uma situação pontual, né? Assim como sim, eu já precisei. Então, assim, mas eu soube para quem ligar. Eu não tive que, de repente, sair correndo e procurar alguém. Não, eu já tinha ali algumas pessoas selecionadas sim. que eu poderia, naquele momento ali de uma emergência que foi, acionar. E eu fui atendido, né? E fui muito bem atendida. E foi fundamental eu ter ali aquela advogada ao meu lado, vendo com um olhar de advogada. Sim. E eu olhar E você, do condomínio. e, Ana, desculpa te cortar, mas o que que eu entendo? Que você, enquanto uma síndica que tem um conhecimento técnico, não por ser advogada, mas sim por buscar qualificação, por buscar formação, trabalhando como advogada, você consegue ter uma visão mais técnica, né, e mais especializada. Seria isso? Com certeza. Com relação às diversas demandas do condomínio? Seria isso? Sim, com certeza. A gente fica. Por exemplo, eu tirei uma certificação que chama Síndico 5 estrelas, né? Eu fui lá, eu Sim. prova, que advogado Que linda! você tem que ir lá e não, qual foi naquele momento o que eu achei uma certificação que iria, que pode ser, tem várias, né? O curso de síndico profissional tem excelentes profissionais, excelentes síndicos que fazem esse curso para você se qualificar. Então, assim, busquem informações e estudem. Não tem jeito, a gente não consegue se fixar no mercado, não consegue fazer um bom trabalho se a gente não estudar. Com certeza. Agora, mais uma pergunta que eu fiquei curiosa. Você, enquanto síndica, você consegue visualizar essa diferença em termos de remuneração entre a mulher síndica e o homem síndico? Não, Você acha que existe isso realmente?
No dentro do mercado condominial? síndica, não. Não tem essa diferença. É muito diferente do mercado. Como advogada, eu vejo muito mais. No de síndica, não. Porque geralmente está ali a convenção, né? É baseado na cota condominial, então não tem muito como diferenciar. É claro que condomínios clubes, que você precisa de um gestor full time, praticamente, né? Junto ali com uma equipe, Sim. tudo isso, acredito que possa até ter alguma diferenciação, né? Mas, no geral, assim, aqui no Rio de Janeiro, que é, né, do estado que a gente está falando, pelo menos aqui na cidade do Rio, eu não vejo essa diferença salarial, não. Você se mostrando realmente com vontade, competente, estudando, encarando aquilo ali, você consegue, assim, no mercado. Eu acho que fica... eu não vejo essa diferença, não. Ai, que ótimo. Então, você hoje só atua como síndica. Hoje você não atua como advogada no Atuo mercado como de advogada condomínio. também. Eu atuo como advogada de condomínio também. Mas hoje eu estou fazendo Ah, o papel de síndica. esse é o papel do teu coração, é isso? Eu gosto bastante. Mas eu gosto Que muito. ótimo, E você, quando que ótimo, Ana. falando, acabou que você me entrevistou. Eu que vou te entrevistar É, agora. eu sou dessas, né? Tô só te fazendo pergunta, uma avalanche de perguntas. Tá, imagina. E E me diz uma coisa, dentro desse contexto, Ana Maria síndica, né? Ana Maria advogada, como foi que você conheceu a SEX? Porque, afinal de contas, o nosso projeto é condomínio com elas. Então, condomínio com elas é SEX, né? Comunidades de especialistas em condomínio. Então, não existe isso. Fala eu para mim, como é que você conheceu a SEX? Como é que você teve acesso? eu comecei a seguir a Andrea Resch, né? Que é a nossa. Sim, nossa mentora. Comecei a seguir o conteúdo dela. E aí, logo há algum tempo, eu comprei dela, mas eu não consegui acompanhar. E fiquei com aquela frustração, aquele período de pandemia, naquela transição social de online. Eu tive muita dificuldade e por falta de tempo de organização, então eu não consegui acompanhar esse primeiro curso que eu comprei da Andréia, mas fiquei com aquilo ali guardado, sabe quando você fica ali? E fui sempre acompanhando ela, e depois veio os eventos, eu vou a muito evento de síndico, tenho os colegas aqui, né? Eu faço parte da ABA, da Associação Brasileira dos Advogados, da comissão aqui do Rio de Janeiro de condomínio, da Nacional de Condomínio também, de imobiliário, e aí a gente vai conhecendo, vai ficando nesse meio. E aí a Andréia foi aparecendo mais vezes para mim, e eu com aquele negocinho ali guardado, que eu não consegui concluir o curso, né? Aí eu falei, não, vou comprar esse curso de novo, porque eu vou fazer, não é possível. E aí fiz agora, nessa fase maravilhosa, que tem a SEX. Na primeira vez que eu fiz, eu acho que não tinha a SEX, pelo menos não era tão divulgado, né? E eu falei assim, não, agora eu vou fazer. Não tinha esse movimento tão integrativo, não é isso? Não, agora eu vou fazer, eu vou entrar para a SEX, se conseguir. Que ótimo, que ótimo. Eu E você, como é que foi pra gente? Então, conforme eu te falei, eu trabalhava no contencioso e como advogada já há algum tempo, tenho outras formações, então estava assim bem desestimulada com direito. E aí, em algum momento, uma amiga me convidou para assessorar uma síndica mulher. Na realidade, essa síndica foi eleita, tipo assim, uma assembleia, muitas pessoas, aquele estresse, um síndico tinha renunciado, o síndico anterior tinha renunciado, e aí quem quer, levantaram a mão dela, né? Uma coisa que acontece bastante. E aí, quando levantaram a mão dessa síndica, ela foi eleita e aí ela não sabia por onde começar. E aí essa amiga perguntou, Isabel, você entende de condomínio? Você trabalha com condomínio? Eu falei, trabalho com condomínio. E, na realidade, eu não trabalhava com condomínio.
E aí eu fui para as redes sociais, né? Porque eu entendo o seguinte, não dá para fugir à luta, né? Você como profissional, como mulher, você tem que, aquilo que você falou, você tem que buscar aperfeiçoamento. Então, vou dizer, não sei, não posso, não. Vamos estudar. E aí, fui para as redes sociais e encontrei a Andrea Resch, né? Que, na realidade, é o nosso ponto de apoio, a nossa mentora, enfim. E aí, fiz contato com ela e passei para ela o panorama. Ela falou, não, de imediato, vamos fazer um planejamento, vamos fazer um inventário da situação. E aí eu comecei, fechei o curso e comecei, fiquei nesse condomínio por quase 2 anos, e tinha um nível de inadimplência absurdo, né? Tive alguns entraves no condomínio, por quê? Porque, assim como você colocou, a questão dela ser mulher, existia uma resistência muito grande, né, do antigo síndico, dos ex-conselheiros, e por estar sendo assessorada por uma advogada mulher, também teve alguns percalços. Mas aí, qual foi o antídoto para vencer isso tudo? Foi, na realidade, a capacitação. E ali, dentro daquele condomínio, a gente conseguiu reduzir um nível de inadimplência, uma inadimplência que era de 48%, nós chegamos a 15%. Caramba. E isso deu bastante resultado, alguns problemas, um excesso de ações judiciais, e ali não só de execução de cotas, mas também questões de vícios construtivos, e ali eu, como mediadora judicial, eu já tenho esse feeling, que eu gosto de, não parece não, mas eu gosto de conversar. E ali nós íamos fazendo contato com a construtora, conseguimos fazer acordo em alguns processos, da mesma forma em algumas execuções. Então, a gente conseguiu um êxito significativo nesse condomínio, e a partir daí a gente foi partindo para outros condomínios, né? E hoje o nosso escritório faz um trabalho mais voltado para o condômino. Hoje a gente tem bastante ações de defesa no sentido de execução de cotas judiciais, entendeu? E o que eu sinto falta, na realidade, Ana, é esse perfil de advogados colaborativos. E você sabe que... Ana, Tô ouvindo, está me ouvindo? tô ouvindo. Entendeu? Esse perfil de advogados colaborativos dispostos a compor. Essa é a dificuldade maior. Você falando quando você falou que era mediadora, eu também sou mediadora. Eu não sei se eu travei na live e você também não ouviu. Então, eu também sou mediadora. Quando você começou a falar da inadimplência, eu lembrei assim, como é que eu faço com isso? Eu nunca tive os condomínios que eu atuo, graças a Deus, não tenho uma inadimplência grande e nem um passivo judicial, nem trabalhista, nem civil. Isso aí, no momento, eu atuo nessa como advogada, né? Mas como Sim. síndica, eu não tenho essas questões no momento, graças a Deus. Mas acontece, eventualmente, uma inadimplência. Então, assim, quando eu comecei a atuar, o que eu fazia? Você faz aquele estudo né, daquela situação. Você vê que tem condôminos que, infelizmente, são recorrentes. Você tenta entender o motivo, né? E o principal, o que eu fiz, assim, quando acontecia uma inadimplência, eu mandava uma mensagem para a pessoa. Oi, tudo bem? Você esqueceu de pagar o condomínio? Né? Alguma coisa assim de uma forma mais, eu vou usar a palavra carinhosa, não sei se seria essa, mas mais acolhedora, né? De não ficar assim, não pagou. Eu sei que não é possível em todos os condomínios. Tem também, né, o perfil de cada síndico e também daquela. Tem aqueles devedores contumazes, né? Que na realidade a ideia é dever e não pagar. Mas assim, fui por esse caminho de conversar, de tentar entender, não fazer acordo jamais, porque isso a gente não pode, né? Com uma parte. Sim, claro. Acordo não é dar desconto, não é nada disso. É falar com o condômino. E aí eu vou te contar uma coisa que numa assembleia que eu fui, logo que comecei a me titular como síndica profissional.
E aí eu cheguei na reunião e ela falou assim, eu vim aqui, eu me apresentando para alguns moradores que você não conhece, você não vê, né, o horário de trabalho do pátio, você não mora naquele condomínio, você está como gestora. E aí ela chegou na reunião, uma mulher, e ainda falou assim, eu vim aqui conhecer essa síndica porque eu nunca vejo ela na portaria. Aí eu falei assim, pois é, dona fulana, é porque eu não sou porteira, eu sou síndica. Assim, eu não sou porteira, você não vai me ver na portaria. Você vai me ver na garagem, no telhado, andando pela escada, né? Mas assim, na portaria, pode eventualmente me ver, claro, mas eu não sou porteira, né? O porteiro não tem, eu tenho minha função de síndica. Então, as pessoas com um síndico profissional, quando você não mora no condomínio, eu sinto um pouco isso. Essa resistência, discriminação, não sei o que seria, mas tem condômino, né, que ele gosta de dar aquela alfinetada. Então, ela veio para me alfinetar, mas também recebeu a resposta que merecia. Eu não sou porteira, eu sou síndica. Na realidade, é a questão do respeito, né? Eu acredito que à medida que o tempo vai passando e o mercado vai se especializando, as pessoas começam, na realidade, os condôminos, as pessoas em si que trabalham em condomínio, eles começam a entender que o síndico não é, por mais que resida no imóvel, no condomínio, ele não é aquela pessoa que foi pega a laço para assumir uma gestão. É uma pessoa que, na realidade, é especialista ou está buscando especialização, que está buscando conhecimento e que está buscando mudar de alguma forma, né, o contexto de uma maneira positiva e técnica, e não, né, porque, não é isso? Sendo visível. Quando você é um síndico profissional, você vê as mudanças de gestão do condomínio. Não é perfeito, né? Não agrada a todos, é fato. Isso aí na vida é com tudo, né? Às vezes a gente tem que falar, eu não vou agradar todo mundo e nem todo mundo vai gostar de mim. Mas um trabalho assim especializado, um trabalho mais cuidadoso, profissional mesmo. Apesar de a gente não ter, né, o síndico profissional não ser uma profissão regulamentada, a gente se intitula profissional, mas a sindicatura, né, de você tá ali, ela é muito interessante quando você tá com esse olhar de fora. Sim. Muitas vezes você vai entrar no elevador com aquele condômino que tem um processo que está devendo, ou que teve uma situação, ou que é grosso, ou que é isso, ou que é aquilo. Então, assim, a gente se depara com mil situações, porque se deixar para falar de casa, a gente fica aqui a noite toda, né? Com certeza. Agora, eu queria te perguntar, na realidade, a sua visão no que diz respeito a essas agressões que têm acontecido, que está aí na mídia de uma forma bem ampla, com relação aos síndicos, né? Nós, inclusive, tivemos dentro do nosso grupo da SEX uma advogada, se não me engano, do Rio Grande do Sul, que foi agredida por uma condômina inadimplente e, na realidade, o grupo deu todo o respaldo, a OAB acolheu, mas eu queria saber de você como você vê essa insegurança ou essa falta de segurança no que diz respeito ao síndico dentro desse contexto de violência. É um absurdo, com certeza. Hoje mesmo teve, né, um morador que estava com roupa de banho, parece que agrediu o porteiro, não foi o síndico, agrediu o funcionário. A gente sabe que existem esses moradores, e se acontecer, gente, primeiro, tem que tomar atitude, tem que ir atrás, tem que entrar ocorrência, tem que entrar com processo, não pode se acovardar. Né? Então, assim, muitas vezes não é vou pegar e vou. Como é que eu vou enfrentar esse condômino? Né? Muitas vezes você não vai enfrentar de uma forma física e nem com a mesma agressão. Você tem que ter a orientação do jurídico, saber o que fazer, manter a calma naquela situação, mas não deixar passar. Agora, muito também, de maneira nenhuma justificando, mas você, quando entra num condomínio, na gestão de um condomínio, você começa a dar aquele padrão. Eu acho que a pessoa que quer ser síndico, ela precisa mostrar ali com educação, com empatia, mas também com firmeza. Tem que saber
você não está ali a passeio, que você é um profissional, que você sabe o que está fazendo e que se acontecer alguma coisa, você vai tomar atitude. Sim. Agora, é lamentável, né, essas coisas que acontecem. Sim. E, Ana, ouvindo o teu discurso, eu percebo que você fala muito da importância do posicionamento, né? Do posicionamento da mulher, do posicionamento da advogada, do posicionamento da síndica. Me diz uma coisa, como você, Ana, consegue alinhar esse equilíbrio, tá? Para ser a síndica, ser advogada, eu não sei se você é mãe, não sei se você é esposa, mulher, eu sei que você é. Como é que você consegue alinhar? Porque, na realidade, o que eu percebo? Nós, mulheres, nós temos inúmeras funções, né? Por mais que você tente... não, nós estamos numa sociedade moderna, onde a mulher está equiparada ao homem, nunca. A mulher, ela tem sempre mais afazeres. A fisiologia da mulher é diferente, a mente da mulher é diferente. Como é que você consegue caminhar nesse contexto? De Ana Maria advogada, Ana Maria síndica, Ana Maria doutora, Ana Maria etc, etc, Ana Maria mulher. Nesse canal tão específico, nesse nosso projeto tão específico de condomínio voltado para mulheres, né? Condomínio por elas. Fala para mim, como é que você consegue caminhar? Para mim, não para a gente, né? Bom, eu estou Como é que você consegue caminhar nesse contexto? na gestão e o marido super apoia. Assim, ele sabe que eu estou... Ah, que lindo! Às Isso é importante, né? vezes precisa, assim, o final de semana. Ele vai comigo, né? Ele é bem companheiro, então eu realmente não posso reclamar. De vez em quando eu falo um pouquinho, eu acho assim, não sei o Ah, que, você não tem casamento, né? É que a gente tem que equilibrar as coisas, né? Não é perfeito, mas realmente ele é muito parceiro, me ajuda muito nisso. Quando eu peço, ele vai comigo, tá lá. E às vezes até num sentido de proteção, sabe? Agora você falando isso, verdade. às vezes realmente o marido ele tá lá, mas ele vai para te proteger, né? Ele fica, não, tá pedindo ajuda, tá junto. Por mais que eu iria, Nunca se sabe o que vai encontrar, né? mas assim, realmente é uma segurança ali junto. Eu não sou mãe, eu quis ser, mas eu não consegui. Tentei, fiz fertilização, mas isso é outra história. Então, assim, realmente é mãe. Tava querendo ser mãe de pet, mas os pets estão me dando muito trabalho no condomínio, eu já desisti. Desistiu dos pets por conta do condomínio, não é possível isso. Olha, todo dia os pets me dão trabalho. Eu tenho mais pets do que criança nos condomínios. Eu falei isso na reunião. Eu falei assim, gente, eu tenho mais. Os doguinhos, tem mais doguinho aqui do que criança. Não tem quase criança no condomínio. Porque teve uma situação, queriam proibir no play e tal, né? Aquelas coisas que passos, né? Os condomínios modernos conseguem fazer essa divisão, o espaço de criança, o espaço Sim, adolescente, né? sim, Mas os condomínios antigos não, você tem um play grande, né? E que ali não foi um play preparado para a realidade de hoje. E a realidade de hoje é que os pets são da família, né? Então, sim. assim, É elevador uma família, né? É uma família. Marido, mulher, 2 pets, 3 crianças e assim vai. Ana, dentro dessa tua fala, que a respeito da realidade de não ter gerado filho, mas ter esses pets, ter essa intimidade com os pets, você, de alguma forma, dentro da tua prática como síndica, você busca orientar, você busca disseminar informações a respeito dos pets em condomínios? Como é que funciona isso? é até uma boa, a gente vai fazer uma live sobre isso, vamos chamar as meninas para a gente trocar ideia do que acontece. Realmente, é o que eu falei, essa realidade, né? A gente tem muito pet nos condomínios e tem cachorrinho pequeno, tem cachorrinho grande. Gatinho não dá trabalho, não. Vou te falar que os gatinhos são bem tranquilos, ficam dentro de casa, tá tudo ok. O que dá trabalho é cachorrinho e calopsita. Só Jesus, viu? Porque as calopsitas. Ah, acabou. As calopsitas Calopsitas. não, Que dão um certo trabalhinho.
Então, assim, o que eu faço nos condomínios que eu atuo? Eu tenho um grupo o famoso grupo de WhatsApp, perturbador. Mas eu coloco um grupo só que é aberto, os outros só eu posto. E eu procuro sempre orientar. A gente vê, né? Encontra, né, o cocôzinho do cachorro lá no play. As câmeras, vejo o que aconteceu. Porque muitas vezes o cachorro é igual criança, a gente pisca e faz besteira. Né? Então, muitas vezes, não é o condômino, ele não fez aquilo de propósito. Ele se distraiu e aconteceu essa situação. Então, assim, eu procuro identificar, sem expor o morador, coloco no grupo, avisar, olha, isso não pode acontecer, né? A gente precisa ter atenção. Aí eu busco nas câmeras, identifico o morador e falo no privado com esse morador, olha, aconteceu isso aqui e tal. E aí vem a questão da multa. Aí a gente esbarra nas convenções, né? Tudo a gente acaba Sim, sim, estão atualizadas. Então, você, assim, é uma nova realidade. E aí você se depara com aquilo ali, como é que eu vou multar essa situação? Então, é uma dificuldade, né? Na verdade. Então, a gente tem moradores que reclamam, como é que pode? Você tem que proibir, não pode ir cachorro no play, nossa convenção proíbe. Não, nossa convenção nem fala de cachorro, entendeu? Hoje eu não posso proibir um cachorro de ir no play, não é assim. Vamos entender o nosso funcionamento, né? Então, assim, eu procuro orientar, realmente, esse grupo de WhatsApp funciona bastante para mim. Mas existem a possibilidade de circulares, né? De colocar aviso de um elevador. Eu acho que você sim, tem aquela sua comunidade, porque os condomínios são diferentes, as realidades são diferentes, né? As peculiaridades daquilo ali. Não adianta você sim. querer mudar, tem uma gestão que estava há muito tempo, de uma forma, e você quer chegar já colocando, fazendo e acontecendo. Não, você tem que ter calma, porque você vai ter a resistência das pessoas, você vai entrar em confronto, vai ter conflito, tem que ter calma. Mas os doguinhos são Jesus. Com certeza. E, Ana, dentro desse contexto da nossa live de hoje, o que você apontaria como um desafio, tá? Que a Ana Maria Mallet é, ainda está tentando superar enquanto mulher síndica? O que você poderia nos apontar? Né? A gente sabe que você está se qualificando, que você faz parte da nossa comunidade, que na realidade nós temos essa parceria, essa ajuda, esse apoio, né, técnico, profissional, mas qual seria o desafio que você hoje, Ana, mulher, advogada síndica, vivencia que ainda precisa ser trabalhado? Porque eu entendo que nós, mulheres, nós temos uma situação muito interessante. Quando você junta muitas mulheres, você começa a perceber que a dor de uma é a dor da outra. Eu não sei se você tem essa visão. E quando você entra no mercado condominial, eu acho que esse feeling da mulher, ele ajuda bastante, porque a gente começa a ouvir as histórias, tá? E dentro daquelas histórias você vê que as situações se repetem, né? Ainda mais com a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa qualificação, a nossa busca em termos de aprendizado, que nos dá aquela visão 360 que a gente olha, né, antes de dar um parecer, a gente faz aquela visão panorâmica. O que você apontaria como uma fragilidade sua que poderia servir de subsídio, de aprendizado e até de reflexão para outras mulheres? A aceitação com os porteiros mais antigos, eu acho que para mim é o meu maior desafio. Os mais novos não, tá? A faixa de 30 anos, 28, 25, eles aceitam, é mais tranquilo, mas o pessoal das antigas é uma dificuldade em aceitar as mulheres, tá? Isso aí é um fato. Assim, e no geral, né, esse é o ponto que no momento que eu avalio que é o que eu mais sinto dificuldade de aceitação dos condomínios. Meu problema não é tanto com o condômino, meu problema realmente é com portaria de aceitar. Então chega com cara de patricinha, né? O que vai me dar ordem aí? Porque a gente tem,
Ainda tem isso. Pô, saiu essa Barbie, saiu lá do shopping, veio aqui me dar ordem, entendeu? Gente, ainda tem isso, né? Ainda tem essas coisas que a gente tem que lidar, não tem jeito. Mas o desafio, assim, no geral, é: mulheres, nós não somos a segunda divisão. Nós somos a primeira divisão junto com os homens. Eu acho que é isso. Muitas vezes a gente se sente na segunda divisão, eles nos colocam na segunda divisão, nós nos Sim. colocamos na segunda divisão, porque também não tô nessa de só culpar, né? Culpar é uma palavra ruim, mas enfim, de colocar, os homens estão fazendo isso. Não, nós nos colocamos nesse lugar, muitas vezes, sem perceber, né? Sim. Dependendo da criação da idade, é normal. Então, assim, nós não. Então, a minha dica é: nós não tenham medo, se preparem, e nós não somos a segunda divisão, nós somos a primeira e somos sexy. Gostou dessa, André? Sexy, nós somos sexy, comunidade de especialistas em condomínio. É muito legal. É muito legal poder estar conversando com você, poder estar, na realidade, tendo essa oportunidade de falar do nosso trabalho, e não só como advogadas, como síndicas, mas sim como mulheres, né? Mulheres estão galgando um lugar diferenciado na sociedade, mulheres que têm os seus percalços, mas é um movimento de superação diária, e isso tudo, de alguma forma, isso tudo é compartilhado nesse grupo, né? Nesse nosso grupo da Sex Brasil, né? E agora a nossa Sex Rio de Janeiro já nativa. Maravilhoso, maravilhoso isso. Tá acabando, É isso. né? Oi? Tá acabando o nosso tempo, não tem jeito. É isso. E eu estou fazendo a live o tempo todo sem olhar teu rosto. Você não imagina. Eu não estou conseguindo te ver, mas está maravilhoso falar com você, conversar com você. A nossa amiga Bárbara está aqui firme e forte, né? A nossa parceira da Sex Rio de Janeiro. E ela, inclusive, colocou aqui um questionamento se você, em algum momento, já tinha passado por algum momento de violência. Eu, na realidade, não falei, mas agora a gente ainda tem um tempinho, você pode falar alguma coisa a respeito disso? Eu passei uma situação que foi, assim, algumas próximas, né? Mas, assim, quase ter que tomar uma atitude de fazer um registro de ocorrência, né? De fazer alguma coisa nesse sentido, foi com um morador. Teve um problema com o interfone, para você ver, coisas bobas, né? Que geram esse estresse. Houve um problema com o interfone do prédio e realmente a empresa foi chamada. A gente estava recebendo o serviço, só que não é no tempo que a gente gostaria, né? Às vezes tem problemas que são rápidos, que são resolvidos de forma rápida, outras vezes não. Enfim, por N motivos, né? Falta de peça, ou profissional que foi, Sim. ou problema. Problemas de gestão da empresa contratada, que atua no condomínio, enfim, a empresa está há 12 anos, eu só sei que eu tinha acabado de ser eleita, né? De ser contratada como síndica profissional, e aí o morador ele mandou assim um áudio horroroso, horrível, assim, desrespeitoso, quase me xingando por causa do interfone. E aí eu ouvi aquilo assim, nossa, aquilo me deu uma dor no peito, sabe? Quando você fala, meu Deus, você leva até um susto, que você não imagina aquilo ali, né? Não foi frente a frente, mas foi uma coisa, uma mensagem que eu recebi, e aí eu respondi a ele, depois respirei, me acalmei, e a ele de uma forma... porque assim, eu fiquei assustada, eu não esperava aquilo. E acontece, né? Quando a gente sofre uma agressão, a gente não está esperando aquilo. E aí eu respondi ele de uma forma bem firme e falei que se ele continuasse nesse tom, que eu iria fazer um registro de ocorrência. Iria tomar as medidas, né? Que é o que a gente faz, é ligar para advogado. É verdade, é verdade, é verdade. E dentro desse desfecho, foi na realidade feita a ocorrência, realizada a ocorrência, ou vocês conseguiram abafar os ânimos e depois resolver de uma maneira mais amigável? Como é que foi isso? Amigável, assim, bom dia e olhe lá, né?
E aí teve um vazamento dentro do apartamento dele uns 2 meses depois que eu tive que ir. Mas aí nessa, olha, eu vou te falar, eu chamei meu marido para ir junto. Eu tinha um marido de segurança. Porque assim, eu não sabia, né? Eu já tinha tido essa experiência com esse áudio dele, eu não conhecia pessoalmente. Então a gente fica com medo de ser uma pessoa grande, né? Fisicamente, e a gente não sabe. Eu não sabia o que poderia acontecer, e aí realmente eu coloquei ele de stand-by. E teve uma outra situação que não foi de violência, mas ocorreu uma situação de violência doméstica, e vou contar rapidinho que tá acabando aqui o tempo. E aí um morador, enfim, ela botou ele para fora de casa, ele estava no corredor. E dormiu na escada de incêndio, eu fui saber disso do dia seguinte. E aí o que eu fiz? Eu, na hora como a gente tem que parar e pensar, né? Quando o porteiro me falou que ele tinha dormido, que ele estava na porta da casa dela, da moradora, que era a casa dele também, da esposa. Sim. E que eu me coloquei no lugar daquela mulher. A mulher tá presa dentro de casa. Eu não sabia se ela ia jogar o lixo ali na lixeira, ele poderia matar ela, agredir ela, entrar. Me passou assim, 1000 coisas vieram na minha cabeça. Eu peguei, entrei no elevador e subi. Quando o elevador foi chegando no andar, a minha ficha, eu fui raciocinando. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem se ele tá doido. Se não vai matar ela, vai me matar, né? Pensei, vai me agredir. Aí eu saí assim do elevador, fiquei metade do corpo para fora e metade dentro assim do elevador, numa esperança, né, de que se eu tivesse que salvar, o elevador fechasse rápido. Nossa, coisa assim de filme. E aí eu abordei o elevador, graças a Deus foi tudo calmo e tal, mas eu fiquei um pouco de medo. A gente está falando de medo e a questão a parte física, né, do homem com a mulher, que é o que a Maria da Penha acaba protegendo as mulheres, né? Os homens não entendem muito isso, mas é o primeiro pensamento, não é só isso, a Maria da Penha é muito mais ampla, mas existe uma diferença muito grande física entre homem e mulher. Sim, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Então, Ana, estamos já no nosso finalzinho, não é isso? Finalzinho, minutinhos. Minutinhos. Então, você, Ana, síndica, o que você deixaria de recado para essas mulheres, para nós profissionais, nessa nossa live de estreia? O que você deixaria registrado? Mulheres, estudem, não tenham medo. E como eu disse, nós somos da primeira divisão. Vamos lá. Vamos lá, vem com a Sex, venha nos conhecer, venha aprender. E estamos juntos, todo dia aí aprendendo, trocando ideias. É isso, não tenham medo. Contratem uma advogada. É sobre isso. E eu, como mulher advogada, condominialista, eu digo para você, não deixem de estudar, não tenham medo, né? Desafie-se dia após dia, porque a vida é de desafios, e vamos à frente. E contratem advogados especialistas, não é não? Com certeza. Advogados que realmente tenham know-how para poder assessorar o seu condomínio. Essa é a parte mais importante, né? Para que haja essa parceria e esse resultado conforme você está tendo no teu profissional. Ótimo. Foi um prazer, foi bom. A gente fez a live para explicar para o pessoal, né? A live era foi ótimo. Pessoas, era para foi ser ótimo. Mas a gente teve aí um probleminha técnico. Não sei se essa chuva aí de hoje atrapalhou, mas nós duas que trazer essa experiência, ter essa conversa, né? E mostrar aí para o pessoal. É verdade. E aí, só assim, a gente, né, conseguiu se aproximar mais um pouco. Eu quero agradecer inicialmente a nossa mentora, né, isso, Andréa Resch, agradecer a Isabela Cardoso e a Denise Nascimento, que na realidade são as nossas coordenadoras, e as nossas novas coordenadoras, que são Vanise e a Fabrícia, né? A Bárbara também está aí junto com a gente. E na próxima, estamos juntas. Isso aí. Em breve. Sigam a Em gente. breve.
já vai ter um Instagram também. Hoje foi no meu canal por causa foi no meu Instagram direto, porque a gente teve esse probleminha técnico, mas tem o canal lá do YouTube, da Sex, do Rio. Sim. Seguir lá. Domínio por elas. E essa live vai ficar disponibilizada lá, em breve. Em breve. Tá bom. Beijo, Bel. Foi um prazer. Beijo, beijo, pessoal. Boa noite. Muito obrigada aí pela audiência, pelo carinho. Um beijo e parabéns a você, mulher. Parabéns, parabéns. Também. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.